Duas habilidades incomuns te colocarão no top 2% da população. Habilidades essas, elas são totalmente diferentes do que a gente aprendeu na escola, do que a gente costuma ver no nosso grupo social aí de amigos e também, infelizmente, habilidades essas que não foram incentivadas, na maioria das vezes, até pelos nossos pais. Eu vou te apresentar nesse vídeo quais são essas habilidades e também vou te mostrar uma forma simples para que tu consiga colocar em prática aí na tua vida pessoal e na tua vida profissional. Bora lá então, Eduardo aqui. Vamos direto ao ponto, falar dessas duas habilidades aí que vão te colocar lá no topo. Eu acredito, pelo menos aí, entre os 2% da população. A primeira delas é se meter onde não é chamado. E a segunda, fazer o que ninguém pediu que faça. Eu poderia citar aqui, de forma bem objetiva e prática, diversos exemplos aqui mesmo nesse canal, onde eu criei um canal de desenvolvimento pessoal, me metendo, né, onde eu não fui chamado para estar aqui, e também fazendo o que ninguém pediu para eu fazer. O próprio livro 101 Ideias para Enriquecer, que eu demorei 8 meses para criar, nenhum amigo meu me incentivou a fazer isso. Ninguém pediu para eu fazer, eu tive que tomar a iniciativa e ir lá e executar essa tarefa. Também o curso Mindset de CEO, um curso que eu criei de desenvolvimento pessoal. Ninguém foi lá, bateu ali na minha porta falando: "Ó, eu acho que tu deveria fazer esse curso, desenvolver", contando para as pessoas a tua trajetória ali, que tu saiu de garçom, foi trabalhar em uma das maiores companhias aéreas do mundo, viajou para mais de 50 países, compartilha esse conhecimento, quais são as estratégias aí que tu utilizou para chegar nesse objetivo. Ninguém foi ali e por mais que as pessoas, algumas pessoas em volta de mim admirassem essa trajetória, mas ninguém foi ali e me deu essa ideia e muito menos, né, foi lá executar para mim. Um outro exemplo que aconteceu recentemente aí na empresa que eu trabalho como vendedor, esse exemplo de repente fica até bem próximo da tua realidade. Se tu tem um emprego hoje em dia, que eu estava ali na reunião de marketing e vendas da empresa, né? Eu trabalho no setor de vendas, mas às vezes eles fazem reuniões em conjunto ali para que a gente compartilhe ideias. Na verdade, essas reuniões muitas vezes é mais para colocar ali decisões que já foram tomadas e que a gente acate essas decisões, né? Tem reunião na tua empresa, tu sabe como é. A gente participa de reunião ali como se fosse para receber ideias, mas na verdade muitas das decisões acabam vindo de cima e a gente só, né, na maioria das vezes, se tu não aplica essas duas habilidades que eu estou te falando aqui, na maioria das vezes a gente só vai fazendo ali, vai obedecendo o que estão pedindo para a gente fazer. Na parte do marketing, apresentar as soluções lá que eles estavam falando para melhorar, né, a identidade visual da empresa, redes sociais, etc. Eu sugeri, na hora que eles estavam falando sobre isso, eu sugeri, pô, uma ideia aí, né, me metendo já onde não sou chamado, seria pegar posts que a gente faz ali no LinkedIn de forma estática. Post estático é aquele que só tem imagem e uma descrição, não tem ninguém falando, assim como eu estou falando aqui no vídeo. A gente poderia pegar esses posts, os melhores ali, e criar vídeos falando sobre esses assuntos, porque as pessoas gostam muito de se conectar com pessoas. Acredite se quiser, não tinha nenhum vídeo da empresa, ninguém falando, explicando um determinado tema ali para utilizar, né, o marketing e atrair mais clientes para a empresa. Além de me meter onde eu não sou chamado, dando essa ideia, eu peguei, né, a minha experiência que eu tenho com criação de conteúdo, porque eu crio conteúdos, já criei muita coisa desde a época da aviação, dando aulas, colocando aulas no YouTube, né, no Instagram, ali trechos de aula para pilotos de avião, porque eu voei fora, além de, se tu não conhece minha história, né, além de ter voado como comissário de voo, eu fui piloto também. Então, eu dava instrução teórica para novos pilotos, para quem estava chegando. E isso tudo criando conteúdos para fazer esses conteúdos chegarem aí de forma mais fácil através do YouTube. Então, eu reuni esse conhecimento de criação de roteiro, gravar vídeo e edição. Peguei um post da empresa lá, tático, né, conforme eu falei, e aí eu peguei, fiz todo esse trabalho aí, deixei o vídeo pronto e mandei para eles falando assim, ó, é isso aqui que eu estava me referindo, essa aqui é a ideia. O resultado disso, eles gostaram muito. Gostaram do vídeo, gostaram da iniciativa, puderam ver ali coisas que eles não tinham enxergado antes e pediram posteriormente para dar uma orientação de como criar um processo e entregar isso para outras pessoas ali do marketing.
poder fazer, selecionar algumas pessoas ali para poder fazer vídeo também. E também falando do resultado disso, é importante, frisar aqui, trabalhando na área de vendas, a gente sabe que vendedor tem que ter ali algumas competências desenvolvidas, né, disciplina, ter uma meta, ter consistência nas ações que está fazendo, né, de pegar e ficar prospectando novos clientes. Mas a gente sabe que, além da nossa responsabilidade, existem fatores externos que podem influenciar, influenciam, né, de fato, e muito os nossos resultados. Então, para períodos onde as vendas não estão muito boas, e acontece nas empresas, né, até, né, as pessoas ali serem demitidas, um corte de custos, logicamente a empresa, nesse momento, quando teus números não estão muito bons, eles podem sim olhar para esse tipo de iniciativa e dizer assim, pô, vamos dar uma cortada ali nas pessoas, mas o Eduardo tem esse tipo de iniciativa diferente, está pensando fora desse escopo, né, que ele já apresenta aqui. Vamos investir mais nele, vamos colocar ali, deixar, né, ele produzir novas ideias e também, já que ele está disposto a sair dessa zona de conforto, quem sabe dar umas novas oportunidades ali para ele. Estou te falando isso para ampliar aí a tua perspectiva, né, porque muitas vezes não é só tu tomar uma ação dessas que tu vai receber mais dinheiro, ser promovido, crescer a tua empresa. Mas isso pode gerar alguns resultados positivos, além até do que tu está enxergando no momento. E querendo ou não, é o que acontece dentro da empresa que eu estou hoje. Muitas vezes os resultados eles não são os melhores resultados de forma consistente todos os meses, mas por eu ter esse tipo de iniciativa, eu acabo ajudando a empresa em outros aspectos. E dentro de, às vezes, né, de ter corte na empresa ali, eu acabo recebendo novas oportunidades, eu acabo crescendo quando outras pessoas estão ali estagnadas ou até correndo risco de serem demitidas. Aí eu te pergunto, como que tu pode adaptar isso para a tua realidade? Pegue coisas que sejam pequenas, porém que gerem grandes resultados. No caso desse vídeo que eu fiz, é um vídeo ali de 1 minuto e meio, me tomou uma tarde ali para eu poder gravar, editar e mandar para eles. Então, assim, pegue iniciativas que sejam pequenas inicialmente, mas que mostrem esse teu valor, que não só mostrem, né, que tu consiga treinar essas habilidades, porque como são habilidades que, como isso que eu estou falando são habilidades, né, e as habilidades elas podem ser desenvolvidas, é muito importante que tu não só faça isso pensando qual resultado tu vai ganhar imediato, mas também em como que tu pode desenvolver isso cada vez mais. De repente agora tu ainda não esteja preparado para mandar um vídeo, para fazer algo desse tipo, mas onde que tu pode dar um passo, pelo menos além da tua zona de conforto, tu consiga desenvolver algo novo, de repente, se não for para tua empresa, até para tua vida pessoal aí, de repente tocar um projeto paralelo, tomar a iniciativa de começar algo, escrever um livro, criar um canal, né? Por que não? Entre outros aspectos. Comece pequeno, mas visualize sempre ali, pô, onde que eu tô, onde que eu posso, né, dar um passo aí além da minha zona de conforto, algo que ninguém está pedindo para eu fazer e aonde que eu vou me meter ali, onde eu não sou chamado, né? Outro ponto importante, não adianta, na maioria das vezes, eu diria em 99% dos casos, tu simplesmente dar ideias, por isso que são duas habilidades, né? Tu se mete onde não é chamado e ao mesmo tempo tu faz algo que ninguém pediu para fazer. Tu vê que tem uma ação junto dentro dessas duas habilidades, né? Não adianta tu simplesmente ali colocar uma ideia. Eu fiz isso na reunião, né? Eu coloquei essa ideia aí, mas ninguém foi lá gravar vídeo, ninguém foi bater na minha porta ali falando que eu deveria fazer isso. Não, eu simplesmente fui lá, dei a ideia, mas no outro dia eu já apresentei ali a ação, né? Eu já concluí esse projeto para demonstrar de fato como fazer. Então, realmente, são coisas que tiram a gente da zona de conforto. Não é à toa que esse é o tipo de atitude que vai te colocar lá no topo. Porque simplesmente fazer o que estão te pedindo para fazer, fazendo o que a maioria das pessoas estão fazendo, tu simplesmente vai estar ali, né, embaixo dessa pirâmide aí, competindo com os demais. E aí tu pode imaginar como que fica a tua competição no mercado de trabalho se tu só faz o que te pedem para fazer. Como que tu fica ali numa entrevista de emprego se caso tu consiga, além de demonstrar as habilidades que eles estão pedindo, demonstrar que tu tem essa capacidade de dar um passo além, um passo a mais. Se tu gosta aí desse tipo de conteúdo, desenvolvimento pessoal, novas ideias, planejamento, para poder colocar algumas ações em prática, para transformar aí os teus desejos, os teus objetivos em resultado prático na tua vida, como esse exemplo que eu dei aqui agora, aproveita para seguir o canal aqui, acompanhar, compartilha aí com um amigo teu.
caso tu queira conhecer o meu curso completo, onde eu trabalho todos esses aspectos que eu vou divulgando aqui no meu canal, como sair do zero e alcançar qualquer objetivo, trabalhando ali desde a mentalidade, como domínio emocional, inteligência emocional, né, e ações práticas. Tem um link aqui na descrição e tem uma aula ali gratuita explicando todos esses conceitos, e aí tu verifica aí se é algo que combine com o teu momento de vida, se é algo que vai te despertar aí para que tu alcance teus objetivos. Eu não diria de forma mais rápida, né, mas que tu alcance de fato, que isso é o mais importante, beleza? Tá o link aí na descrição. Grande abraço, ninguém fica para trás, a não ser que tu queira.